Que bom estar com você! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vida e Fé, nosso encontro virtual que nos conecta com o Deus real. Ter a sua companhia nesse momento de fé alegra muito meu coração. Hoje teremos reflexão na Palavra de Deus, música, leitura bíblica e oração. Na oração de hoje vou pedir a Deus proteção para você e toda a sua família. Você pode convidar os seus familiares e amigos a participarem com a gente aqui do Vida e Fé. Basta compartilhar o link que acompanha o Vida e Fé em nossas redes sociais. Se além de participar do Vida e Fé, você deseja participar de encontros presenciais em uma comunidade cristã perto de você, entre em contato com a gente, que teremos muito prazer em indicar um endereço pertinho da sua casa. Nos encontros de fé presenciais, nós podemos viver de maneira mais próxima a comunhão com os irmãos na fé, além da oportunidade de participarmos da Santa Ceia do Senhor, o alimento da nossa fé. Aproveito para convidar você também a conhecer o trabalho da nossa pastoral, acessando nas redes sociais o endereço @ubrapastoral. Ali você poderá entrar em contato com a gente, enviar seus pedidos de oração, agendar uma conversa de aconselhamento e também receber orientação para a sua vida. Por causa do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade se tornou imperfeita. Mas por causa do que Cristo fez na cruz, morrendo e ressuscitando, toda a humanidade é redimida e perdoada. Assim convido você neste momento a pedir o perdão de Deus. Amoroso Deus, nosso Pai, chegamos na Tua presença com o nosso coração cheio de arrependimento. Perdão pelas nossas falhas, perdão por nossas palavras ditas de maneira impensada, por vezes grosseiras e que causam sofrimento ao nosso semelhante. Perdão pelas muitas vezes em que nos esquecemos de Ti e colocamos a nossa vontade antes da Tua. Ensina-nos a Te amar como Tu queres e também a amar o nosso semelhante como é a Tua vontade. Em nome e por amor de Jesus é que Te pedimos. Amém. Todas as vezes que confessamos a Deus os nossos erros, Ele é muito fiel à sua promessa e nos perdoa sempre. Portanto, como pastor da Igreja de Cristo, eu anuncio a você, vá em paz, os seus pecados estão todos perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo que
A leitura bíblica de hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 8. Ali o evangelista nos apresenta como foi um poderoso encontro de fé entre Jesus e um homem dominado por demônios. Vamos ao texto. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava, e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Acompanhe agora a mensagem de vida, fé, esperança e amor, que será compartilhada pelo pastor Daison. Olá, saudações a todos neste dia. Quero convidar a refletir conforme o Evangelho de Lucas, que ouvimos há pouco. Como forma de iniciarmos a nossa reflexão, quero perguntar: você gosta de assistir desenho animado? Eu, particularmente, gostava muito, mas à medida que cresci, fui esquecendo. Até que veio meu filho, que adorava assistir Naruto. Foi aí que voltei um pouco à minha infância. Por vezes, então, sentava e olhava este anime junto com ele. E sabe, tem algo interessante nesse anime que nos leva a refletir sobre o nosso texto de hoje. O Naruto era um menino que, quando criança, recebeu uma maldição. Dentro dele foi aprisionado um espírito maligno chamado de Raposa de 9 Caudas. Ela tem uma peculiaridade, faz de contas que quer ajudar, mas sempre tenta dominar o menino. Em cada luta, sempre nas piores situações, ela buscava levá-lo a fazer o mal e assim satisfazer a sua vontade. E à medida que os episódios se desenvolvem, Naruto descobre que ele tem adversários fora dele e também dentro dele, a raposa. Na leitura do Evangelho, vemos Jesus encontrando um homem possuído, não por um, mas por muitos demônios. Eles o afastavam do convívio humano e o faziam viver entre os túmulos. Quando vê Jesus, o homem clama: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não me castigue. Ou seja, ele pede socorro. Essa história nos revela algo profundo. Todos nós, de certa forma, também enfrentamos inimigos internos. A Bíblia nos ensina que nascemos com o pecado, uma força presente em nós desde o começo da vida. Ele age de forma sorrateira, como a raposa do Naruto.
sussurrando sugestões disfarçadas. Deixa a Bíblia para depois, ninguém vai ver o que você está fazendo. Assiste mais essa série, joga mais um pouquinho. Coisas que aparentemente são inofensivas, mas que vão moldando o coração e afastando a pessoa de Deus. E não só isso, esse mal nos leva à raiva, ao egoísmo, à cobiça, à vontade da vingança. Ele nos atrai para a violência e para tudo o que nos distancia do bem. Em outras palavras, todos temos algo, como uma raposa de 9 caudas dentro de nós, o pecado. E o pecado tenta nos dominar e nos afastar da presença de Deus. Seu objetivo final é nos levar à morte eterna. Mas assim como o homem do Evangelho buscou a Jesus, nós também podemos e devemos fazer o mesmo, porque só Jesus tem o poder sobre esse mal. Quando ele morreu na cruz, enfrentou o diabo, aquele que plantou o pecado no mundo, e ao ressuscitar, venceu o maior de todos os inimigos, a morte. E essa vitória, ela é nossa também. Jesus não nos deixou sozinhos, Ele enviou o Espírito Santo para habitar entre nós, que recebemos lá no nosso batismo. O Espírito, então, combate o pecado diariamente, e mesmo que esse mal ainda tente nos influenciar, sabemos que ele já está derrotado. Mas alguém pode perguntar, por que o Espírito Santo não acaba logo com esse mal de uma vez? E a resposta está na promessa final de Cristo. No dia de nossa morte, o pecado ali será arrancado de nós definitivamente. E quando Jesus voltar, nosso corpo será ressuscitado sem qualquer mancha do pecado. E nesse dia a vitória será completa. O pecado será lançado fora e viveremos eternamente com Deus. Por isso, alegremo-nos. Jesus venceu o mal que habita em nós, assim como libertou aquele homem possuído, e nos oferece hoje a vida eterna, a liberdade e a comunhão com Deus. Basta confiar nele. Vamos deixar que Cristo conduza a nossa vida? Que Deus abençoe você, fortaleça a sua fé e lhe dê a alegria de viver sob os cuidados do nosso Salvador. Amém. Você está só, se sente perdido e sua vida não faz mais sentido. Ouça a voz daquele que sigo. Jesus também quer ser o seu amigo. Jesus também quer ser o seu amigo. Venha viver mais unido. Venha viver o amor de Cristo. Venha viver mais unido. Venha viver o amor de Cristo. Chegou o momento da nossa oração de hoje. Eu convido você a pedirmos a Deus proteção. Por todos os lugares em que circulamos diariamente, existem muitos perigos, físicos, emocionais e espirituais. Vamos juntos pedir que Deus nos proteja durante a nossa semana. Oremos. Querido e amado Deus, nós te louvamos por este momento em que podemos falar contigo, na certeza de que pela fé tu nos ouves e nos atendes sempre, mesmo nos momentos em que dizes não. Queremos colocar diante de ti a nossa semana, para que tenhamos proteção. Manda os teus anjos, Senhor, cuidar de nós, o teu Espírito Santo nos iluminar, nos encher de sabedoria e de confiança, e que nós, nossa família, nossos amigos, mas todas as pessoas no mundo inteiro estejam protegidas pelo teu manto de amor, pela tua mão poderosa, tu que és o nosso Deus, que cuidas de nós, tu que nos
supres de tudo necessário para a nossa vida. Protege-nos por onde quer que andarmos, especialmente nossos filhos, nossas crianças, que estejam amparados e protegidos pela Tua mão poderosa, Senhor. E todos aqueles que vão trabalhar, que vão estudar nessa semana, que por meio da nossa vida nós possamos dar também testemunho de que Tu és o Deus de amor, que está conosco todos os dias nos protegendo. Nós te pedimos isso não em nosso nome, porque não temos nada a te oferecer a não ser o nosso coração, mas pedimos em nome do Teu Filho, Jesus, que vive e reina contigo e que deu sua vida por nós. E em nome dele nós também oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de nos despedirmos, receba a bênção de Deus sobre a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Deixo agora uma dica de leitura para você. Escaneando o código que está aparecendo aqui na tela ou clicando no link que acompanha o Vida e Fé de hoje, você poderá acessar um plano de leitura gratuito com o título Barreiras de Proteção, Evitando Arrependimentos da Vida. Trata-se de um plano de leitura que nos faz refletir sobre a importância da proteção de Deus em nossas vidas. Barreiras de proteção são colocadas para impedir os veículos de se desviarem para áreas perigosas ou para fora dos limites. Muitas vezes nem as vemos, até que precisamos delas e então ficamos bastante gratos por estarem lá. E se tivéssemos barreiras de proteção em relacionamentos, finanças e carreiras, como seriam? Como elas poderiam nos impedir de ter arrependimentos futuros? Tenho certeza que essa leitura será uma bênção para você. Me despeço por aqui, desejo que Deus abençoe você, a sua vida e faça de você uma bênção por onde andar. E até o nosso próximo encontro virtual aqui no Vida e Fé. Tchau, tchau! O amor de Jesus